Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar, hoje tratando sobre as eleições, né? Eu não queria falar sobre isso agora, mas pelo menos não enquanto a gente resolvesse a nossa vida no Brasileirão, mas não tem tempo mais, né? Infelizmente se resolve já na quarta, as eleições são sábado, então a gente tem que trazer tudo aqui. Hoje a entrevista com o Rodrigo Marino, candidato da Chapa 3. Vamos trazer essa entrevista aqui, vou fazer alguns comentários antes e depois postar a entrevista inteira para vocês assistirem, é claro. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e bora lá. Como eu falei, fazer alguns comentários rápidos, que não dá para fazer na hora, porque na hora eu estou lá para entrevistar e não para opinar, lá no resenha, né, claro. Não abordamos o final do CG, ele é a favor do final do CG, de acordo com o próprio site da campanha dele. Acabou que não deu tempo de falar sobre isso. Mas Ricardo Agostinho também era a favor, né? Não sei os outros candidatos, porque eu ainda não li, né, o site de todos, as propostas, mas esses dois que já li e entrevistei, os dois são a favor, né, do fim do CG. Como arrumar dinheiro para uma possível Série B? Dói falar isso, mas é uma possibilidade infelizmente real. E foi perguntado para ele, ele falou que a receita diminuiria e tal. Principalmente a questão das cotas de TV, mas achei que ele ensabonetou demais, acabou não respondendo como ele iria fazer esse dinheiro, atrair recursos, porque a cota de TV a gente sabe, é bem menor, tudo bem, já não vai ter a Copa do Brasil. Se cair, tomara que não, é claro, não vai ter a Sul-Americana. Então, qual vai ser a fonte de renda, aonde vai arrumar esse dinheiro, captar esses recursos? Achei que ele não explicou, faltou falar sobre isso. Base. De acordo com uma das campanhas, uma das promessas de campanha, né, alguma das coisas ali do projeto dele, fazer uma transição mais profissional da base para o elenco principal, para os meninos chegarem já prontos, mesmo que não seja para performar já no Santos, mas em outros clubes, formar os meninos profissionalmente bem. Só que ele não explicou como seria esse processo, né? Então achei que faltou um pouquinho disso também, apesar de eu gostar muito da ideia. Achei uma ideia bem legal, porque não são todos que vão jogar no Santos, é verdade, não são todos que vão ter qualidade para isso, mas o menino precisa ter um encaminhamento na carreira, é verdade. E por fim, SAF ou não, né? O Marino, ele fala de uma forma interessante que não é a favor da SAF do jeito que foi feita em Cruzeiro e Botafogo, por exemplo. De uma venda assim total para um dono e dividido ao longo dos anos, né, diluído o valor ao longo dos anos como investimento. Ele é mais a favor do modelo de parceria e ele cita o Braga de Portugal. Ele conversou com o presidente do Braga, acho que Antônio Salvador ou Antônio Saldanha, perdão, não vou lembrar, mas ele vai falar durante a entrevista, vocês vão ver. Que o Braga fez isso, né? O Braga vendeu 30% do clube por 50 milhões de euros, acho que é que ele fala. E é um modelo de parceria, que o investidor injeta dinheiro em troca lá de patrocínios, ativos, enfim. Ele falou que teve essa reunião com o presidente do Braga, a QSI ainda tinha interesse em investir no Santos. A QSI, de acordo com ele, não é nem se ele entrar, ele falou que qualquer um que entrar, a QSI tem esse interesse, seria um aporte aí de 200 milhões de euros. Ele não fala que está fazendo campanha, condicionando a campanha dele a esse valor, não é isso, ele fala que qualquer um que entrasse, a QSI queria negociar. Então eu achei interessante ele falar disso, porque ele explica muito bem, não querer SAF, nem entra no mérito se está certo ou errado, apesar de eu também ter as minhas restrições do modelo como ela está sendo feita aqui no Brasil, mas ele explicou muito bem o modelo da parceria, então acho que vale a pena você ficar de olho, tá mais lá pro final da entrevista. Mas é isso, algumas considerações rápidas sobre umas respostas que ele deu. Para finalizar também, amanhã do Marcelo Teixeira lá no resenha, a gente vai trazer aqui também, é claro, sobre o jogo de quarta-feira, que vai ser também um negócio de nervosismo extremo, a gente vê aqui o que traz. E, enfim, coletiva do Marcelo, ontem eu falei que ia ter vídeo, mas assisti, eu falei, não vale a pena, deixa pra lá. Enfim, acompanha a entrevista, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, valeu. Então, agora a gente vai para a entrevista, a segunda das nossas entrevistas com os candidatos à presidência do Santos. Hoje é a Chapa 3, o candidato Rodrigo Marino que está aqui. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e obrigado por ter arrumado esse tempo, né, aqui para vir aqui no resenha. Não tem dúvida. Na outra campanha já tivemos aqui no Resenha e é sempre uma oportunidade. Eu falo que cada programa tem o seu público. Sim. E a gente precisa falar para todos os públicos, levar as propostas, levar nossas ideias e até o nosso pensamento do Santos, né? Claro. Não é hoje um dia tranquilo para o Santista, não vai ser essa meia semana não vai ser nada tranquilo, mas
Vou usar aquele bordão, né, do Santos, sempre contra tudo e contra todos, né? E nós vamos sair dessa e quarta-feira, meia-noite, a gente vai estar tranquilo. Comemorando, não, porque não vamos ter nada para comemorar. Mas vamos estar tranquilo enquanto santista e pensar para frente. Tomara que sim, e assim seja. João, por favor, pode começar abrindo a entrevista a você. Bom dia, Rodrigo Marino. É um prazer conhecê-lo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas temos um amigo em comum. Inclusive, o Murilo me encarregou de te mandar um abraço. Estou muito curioso para saber. Desculpe de ter roubado alguns minutinhos na entrevista, viu, falando do time do Santos, mas a gente está tão perturbado com essa fase. E seja bem-vindo ao Resenha. Queria que você fizesse uma rápida explanação assim, do porquê você se candidata novamente à presidência do Santos e qual é a sua expectativa concreta em relação ao resultado. João, começar dando um bom dia para você, mandar um abraço, né, para o Murilo, que é um amigo de longa data. Conheço o Murilo desde os 18 anos, servimos junto ao Exército e de lá trouxemos essa amizade para a vida. Murilo também é um torcedor fervoroso, assim como nós. E, João, vamos lá. Por que ser candidato novamente a presidente do Santos? Essa é uma pergunta que me foi feita até o meio do ano. Né? Até o meio do ano as pessoas falavam: Rodrigo, você vai de novo, você não vai? E eu tinha muito decidido na minha cabeça que eu não iria. Tá? Não iria porque um processo eleitoral ele é muito desgastante. E você vê muitas coisas acontecendo nos bastidores que te tiram, muitas vezes, a ideia de ser candidato. Mas chegou um determinado momento que as pessoas me perguntando, as pessoas do grupo me perguntando, e eu respondi para elas: olha, eu vou ser candidato se eu tiver condição de montar um time para poder devolver o sorriso e o orgulho para o torcedor santista. Se eu conseguir fazer isso, se eu tiver essa condição, eu me candidato. E pedi para essas pessoas me darem um tempo. Fui ao mercado, fui conversar com amigos, fui conversar com parceiros que eu tenho no mundo do futebol e em algum tempo eu consegui ver que eu teria a condição de resgatar o Santos no campo, dentro de campo, né? Conseguiria montar um time a partir de janeiro para realmente devolver o sorriso, devolver o orgulho para o torcedor. Esse sofrimento que a gente vê o relato do torcedor, não querer ver o jogo, passar mal vendo o jogo, todos esses relatos dos torcedores, isso serve para mim também, né? Eu também, antes de ser conselheiro do clube, antes de ser candidato à presidência, ser qualquer coisa, eu sou um torcedor. Por isso eu chego à condição de candidato, né? Então, todo esse sentimento que o torcedor tem, eu tenho também. E aí você chega num momento que você vê que você tem uma condição de fazer algo, você tem condição de empreender uma situação de tirar o clube desse momento, né? O seu nome chegou numa condição de você liderar uma chapa, o seu nome fica bem colocado e você vê que você pode fazer parte da história e pode ajudar o clube. Aí não tem como você se negar, você tem que se colocar candidato. E você, o que você já tem de concreto assim para dizer para o torcedor do Santos? Olha, se eu me tornar presidente, a primeira medida que eu vou fazer é essa, porque já está tudo alinhavado. João, a primeira medida não pode ser outra que não seja montar um departamento de futebol e um time de futebol campeão. Quando eu falo departamento de futebol, eu falo amplamente, porque hoje o nosso departamento de futebol tem um coordenador, que é o Galo, e um treinador, que é o Marcelo Fernandes. E isso daí não é um departamento de futebol de um clube grande. Não pode ter 2 profissionais para comandar o futebol do Santos Futebol Clube. Então é montar realmente um departamento de futebol, onde a gente tem um diretor de futebol, tenha um coordenador, tenha um departamento de análise de mercado, tenha um departamento de análise de desempenho, tem ali toda essa retaguarda até chegar no treinador e no time que está dentro de campo. Então hoje eu tenho já alinhado toda essa parte, todo esse departamento de futebol, tenho profissionais conversados, já muito bem preparados e prontos para
assumir o clube em caso de vitória na eleição. E também já tenho alguns jogadores conversados, jogadores que chegariam para resolver, tá, João? Não seriam jogadores para compor elenco, não pode ser jogador dessa política do bom e do barato. Porque o bom e barato, nos últimos 3 anos, saiu muito caro, sabe? O Santos gastou 150 milhões contratando 48 jogadores num processo que foi chamado de bom e barato. Eu acho caríssimo gastar 150 milhões para escutar no primeiro bloco que eu escutei a análise de vocês. Vocês não elogiaram um jogador. Vocês não deram uma nota boa para nenhum jogador. E esses jogadores que vocês deram essa nota, e eu não discordo da nota não, tá? Eu não discordo, eu só estou dizendo que esses jogadores que vocês deram a nota abaixo da crítica são jogadores que estão no pacote de 48 jogadores e 150 milhões gastos na última gestão. Então isso não é bom e barato, foi caríssimo. Ô Marino, você citou essa parte em específico que eu queria falar, até no seu site lá, no seu site da campanha em si, né? Um time forte não se monta da noite pro dia, tá? Estou lendo as aspas pro pessoal saber. Um time forte precisa de uns 6 meses de planejamento, tanto que já tem executivo de futebol, o diretor de futebol e 6 jogadores diferenciados. São jogadores que acompanham o executivo, portanto não irei me sentar na cadeira do presidente dia 2 de janeiro sem o norte, pelo contrário. Iremos disputar o Campeonato Paulista com chance de já sermos campeões. Essa parte que eu queria te perguntar do executivo, você não precisa falar o nome se não quiser, não tem problema, mas você já tem encaminhado. E essa parte dos jogadores, não te preocupa um pouquinho o jogador acompanhar o executivo, sabendo que se de repente lá na frente ele for sair também, ele levar esses caras embora? Talvez não tenha ficado claro no texto, né? O que eu digo assim, que o jogador acompanha o executivo, é que no futebol hoje em dia, o executivo ele acaba sendo o empregador dos jogadores, né? Sim. Ele tem alguns atletas que já trabalharam com ele em outros projetos, em outros clubes. E quando o executivo fala, ó, estou indo por um projeto em tal clube, e ele chama o jogador para estar com ele nesse projeto, muito provável que se não tiver nenhuma trava contratual, nenhum problema desse tipo, normalmente o jogador acompanha o executivo. Isso aí é o networking do futebol. Por quê? Porque o jogador já tem uma confiança no trabalho daquele executivo, sabe que o cara é sério, sabe que não é aventureiro, não vai fazer bobagem. Então, não só um executivo, normalmente os executivos do futebol já têm alguns jogadores, vamos dizer assim, na sua carteira, que não obrigatoriamente os caras vão junto, mas com uma ligação é muito bem recebida e normalmente eles conseguem trazer esses jogadores. E esse executivo, você fala que está acertado, ele tá trabalhando em algum lugar atualmente? Não, tá trabalhando, tá empregado. Ah, tá. Beleza. Ele vem de 2 excelentes resultados, né? Nos 2 últimos trabalhos dele são 2 trabalhos maravilhosos e um cara muito vencedor. Eu tenho uma pergunta aqui já do Noronha para passar para você, que é em relação, você citou que você foi conselheiro e tal, e participou das últimas eleições. Qual foi a sua participação no ambiente político dos últimos 3 anos, né? Da última gestão no clube? Você participou, você ficou em segundo lugar, né? E você ficou totalmente alheio, de fora, ou você participou de alguma forma no conselho, enfim? Vamos lá, essa pergunta é interessante. Eu fiquei em segundo lugar na última eleição. Eu venho de 5 mandatos consecutivos no Santos, de conselheiro. Sim. Tá? Então fui conselheiro por 5 mandatos. Durante esses 5 mandatos eu tive uma atuação muito firme no conselho, muito forte, uma atuação independente. Eu fui membro da comissão fiscal, ou seja, a comissão que aprova ou reprova, né? Faz parecer para aprovar ou reprovar contas dos presidentes. Isso foi lá atrás, na gestão Laur, e aí é só o torcedor resgatar os resultados lá. A gente foi muito firme com ele na questão de contas. Isso aí é uma coisa que eu já trago de família, porque o meu pai hoje dá nome para a comissão fiscal. Seu pai foi vice-presidente do clube, né? Se não estou enganado. Meu tio foi vice-presidente de futebol. Isso. Meu pai foi presidente da comissão fiscal, essa tão falada comissão fiscal que reprovou as contas do outro candidato. Sim. O meu pai era o presidente dessa comissão fiscal. Contas essas que até hoje não foram aprovadas. E aí eu fui membro dessa comissão fiscal. Durante a minha vida de conselho, eu presidi duas comissões no conselho. Inclusive, uma das comissões é a que garantiu o voto online, porque a partir do trabalho da nossa comissão,
O clube fez uma auditoria, foi obrigado a fazer uma auditoria no cadastro de sócios e aí possibilitou o conselho bater o martelo e colocar a votação online a partir da última eleição. Nessa eleição, como eu fiquei em segundo lugar e o atual presidente teve uma votação muito expressiva, ele fez 100% do conselho. Então, atualmente, nenhuma chapa de oposição tem membros no conselho. O 100% do conselho é do atual presidente. Uhum. Então, a minha participação política efetivamente dentro do clube foi zero. Dentro do clube foi zero. Eu tinha fora, tinha microfone, tinha minha voz fora do clube, mas eu escolhi ter uma atitude pró-Santos. Até o segundo ano de mandato do presidente atual, eu não me manifestei. Eu não me manifestei porque eu entendia que, como eu fui o segundo colocado, qualquer manifestação minha atrapalharia o clube. Não ia trazer nenhum benefício ao clube. Eu ficar metralhando, eu ficar falando fora, não ia trazer nenhum benefício, né? Então, eu fiquei quieto. Eu só comecei a me manifestar no último ano, porque aí a gente já viu que o caminho não era bom. A gente já tinha disputado por 2 rebaixamentos de Paulista, 2 rebaixamentos de Brasileiro, eliminado nas competições de mata-mata precocemente. Então, aí eu comecei a me pronunciar a partir deste ano agora. Então, minha participação foi de muita responsabilidade, né, perante ao Santos Futebol Clube. E aí, depois do meio do ano, naturalmente, aí esquentam as eleições, aí você começa a falar mais. Você citou já a questão do dinheiro, né, também. Foi uma coisa que muita gente perguntou quando a gente anunciou as entrevistas, muita gente sempre perguntando, mas e o dinheiro, como é que vai fazer para conseguir e tal? E eu não queria falar isso, eu tava, sexta aqui no programa, eu tava pensando já na entrevista e pensando, não queria, mas eu vou ter que perguntar se a gente não vencer. Infelizmente a gente não venceu existe uma possibilidade real de você pegar um Santos na segunda divisão. Infelizmente, dói falar isso, me dá um negócio aqui de estar falando isso, mas é verdade, né? Se isso acontecer, como altera o planejamento, principalmente na questão financeira, né? De onde captar os recursos, porque o Santos estaria fora, claro, além da Copa do Brasil, que a gente já está fora, né? Estaria fora de uma Sul-Americana, querendo ou não, um dinheirinho a mais, né? E a cota de TV, que é o principal, a gente sabe que cai drasticamente. Como captar esses recursos para uma eventual queda? Ou até, se a gente se permanecer na primeira divisão, vai ter uma receita também mais enxuta, né? Pro ano que vem, já que a gente... Obrigado, João. Já que a gente não vai estar nessas Copas, né? Enxuta não, muito enxuta, sabe? Fica. O que acontece hoje é talvez o termo seja forte, mas é uma irresponsabilidade, sabe? A receita de começar o ano é a receita do Campeonato Paulista. Sim. Todos os anos. Sim. Todos os anos. É a receita do Campeonato Paulista, que é um campeonato que ninguém gosta, todo mundo fala mal, mas paga bem demais. O maior estadual do Brasil e financeiramente paga muito. Disparado. O campeão pega 58 milhões, tá? Então, é uma receita importantíssima para começo de ano. E a atual diretoria antecipou 30 milhões desse prêmio. Ou seja, eu falo que nós vamos ser campeão e nós precisamos ser campeão, inclusive. Nós vamos, mas nós precisamos, para buscar os 28 milhões. Porque 30 milhões a atual diretoria já antecipou. E antecipou também luvas do contrato de publicidade de 25 milhões. Então não é 30, são 55. Tá? Que seriam para começar o ano. Agora, antecipou por quê? Porque não tinha recurso para terminar o ano, não tinha recurso para honrar salários de outubro, novembro e dezembro, 13º e folha de pagamento. Por isso antecipou esse recurso. E antecipou esse recurso dizendo no conselho assim, olha, nós precisamos, porque é anti-estatutário antecipar recurso da outra gestão, mas foi ao conselho e falou assim, olha, nós precisamos antecipar esse recurso, porque se a gente não pagar o salário dos jogadores, a gente vai cair. Primeiro que coloca o jogador numa situação de mercenário, por algum erro administrativo seu. Condiciona que o jogador vai entregar o jogo. Isso não... Como é que você pode afirmar isso? Dá a entender, pelo menos. Dá a entender que o jogador não vai correr. Nós chegamos na final da Libertadores, no começo dessa mesma gestão, com 6 meses de salário atrasado. Né? Então, você não pode nunca condicionar uma situação a dizer, se eu não pagar o salário, os jogadores não vão correr. Mas colocou essa condição no Conselho Deliberativo, o Conselho pegou e aprovou.
O conselheiro, como eu falei, também é um torcedor. Então o conselho pegou e aprovou. Sem pensar no amanhã, sem pensar em quem vai sentar naquela cadeira e fazer gestão a partir de janeiro. Tudo bem, foi antecipado, foi para os jogadores, tudo, e estamos na condição que estamos. Ou seja, comprova que não era dinheiro. O problema é muito mais, o buraco é muito mais embaixo que não pagamento de salário, porque está em dia. O pagamento está em dia. E o resultado não veio do mesmo jeito. Ou seja, o problema é estrutural. O problema é no futebol. Se for rebaixado, Marino, a receita existe do mesmo jeito? Os seus contatos com a QSI, ou sei lá qual vai ser? João, perde muita receita. E aí, vamos lá, é que eu falei já em outros lugares. Quem conhece o Santos, quem conhece o fluxo de caixa do Santos, quem conhece as finanças do Santos, sabe que o Campeonato Brasileiro ele é dividido em 3 partes, a cota de televisão, que é o mais importante. Tem uma parte que chama igualitária, que todos os clubes recebem. E aí as outras cotas são por performance, por outras variáveis. Essa igualitária chega a quase 30 milhões. E é um dinheiro que é disponibilizado para o clube a partir do meio do ano. Só que, e aí, contratualmente, se o clube tiver necessidade, ele pode antecipar esse dinheiro a qualquer momento, sem pagamento de juro, tá? Não tem juro. Então, normalmente os clubes antecipam. Só que tem um detalhe, é só se o clube estiver na Série A. Então veja onde essa diretoria está levando o Santos. Né? Marino, você já tem engatilhado. Ninguém vai sentar naquela cadeira dia 2 de janeiro e já ter um talão de cheque pronto. Ninguém. Nenhum candidato. Você vai sentar naquela cadeira, usar o recurso que já existe no clube, tá? Existem os mecanismos no clube, mas dia 2 de janeiro, ninguém senta lá e fala, tá aqui a solução. Não tem como. Você precisa de pelo menos alguns dias. Sim. Você senta, faz os contatos. Por exemplo, essa questão da QSI, ela é muito real, mas ela não vai acontecer em uma semana. Não vai, é uma negociação muito grande. Ela vai demorar algum tempo. Eu tenho também o recurso do CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Flamengo, ano passado, pegou 50 milhões com o CBC. É um recurso real. O Santos, nos últimos 3 anos, tinha esse recurso disponível e não foi lá buscar. Não foi. E esse não precisa pagar. Esse aí você pega, toma o recurso do governo federal. Está lá disponível para todos os clubes. Ele custeia todo o esporte amador do clube. Aí você fala assim, mas nós estamos preocupados com o profissional. Mas se você custear o amador, sobra para o profissional da sua receita recorrente. E o Santos não foi buscar. Nós estamos falando que poderia, nos últimos 3 anos, ter entrado 150 milhões no clube. 150 milhões é muito ou é pouco? É muito, porque foi o que foi gasto com contratação de todos esses jogadores aí. E o clube ignorou a possibilidade de pegar esse recurso. Mas também esse recurso do CBC, que é mais rápido, mas ele também não é uma semana. Sim. Você tem que apresentar o projeto, esperar a liberação do recurso. Ou seja, o tiro curto tem que conhecer o clube, tá? Tem aonde buscar essa receita recorrente para começar o ano? Tem. Tem aonde. Nós temos um orçamento previsto de mais de 300 milhões de receita. Foi aprovado no conselho agora. Quando você tem um orçamento, aprovação de um orçamento, a receita e a despesa ela está validada em cima de documentos. Não é da cabeça de ninguém que está escrevendo um orçamento. Então, existe uma receita recorrente, existe de onde buscar dinheiro. Dependendo se você está na Série A ou na Série B, muda e muda muito. Se tiver na Série B, esse número de 300, você pode ter certeza que vai cair muito. Né? E aí você fica com uma situação muito difícil que dá para administrar? Dá. Mas você fica com uma situação assim, você passa a ter despesa de Série A com receita de Série B. Por quê? Qual é a maior receita do clube? 90% é salários. Então você passa a ter um elenco de Série A para pagar e a receita de Série B para receber. Realmente o desafio fica muito maior. Como torcedor, eu me apavoro. Mas como gestor, tem que sim que pensar, tem que sim que ter o plano A e o plano B. Né? Literalmente Marino, falando, né? Digamos que você seja eleito, o Santos pode, na sua gestão, ter um dono e a torcida
mudar a relação do torcedor com o clube e o Santos ter um dono, virar uma SAF, uma coisa que o Santos tenha que abastecer clubes dessa SAF, jogadores da base. Essa possibilidade existe? João, a SAF no futebol brasileiro está se tornando uma tendência, né? Os clubes estão indo para a SAF por dois motivos. Primeiro, porque a SAF, teoricamente, representa uma injeção de capital no clube. E depois, a falência são os dirigentes aceitando que eles não têm a condição de fazer uma gestão profissional dentro dos clubes. Então, eles estão passando para a gestão da SAF, porque a SAF, para fazer a injeção de capital, ela coloca uma gestão profissional. As SAFs que foram feitas até hoje, no futebol brasileiro, nenhuma me agrada. Então, nesse modelo que foi feito até hoje, pode esquecer que eu não faço. Por que que não me agrada? Eu dou o exemplo. Vamos pegar a SAF do Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro foi 400 milhões de reais em 10 anos. Ou seja, a injeção de 400 milhões em 10 anos. 400 milhões para a história do Cruzeiro já é uma mixaria. Colocado em 10 anos é um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, a SAF foi 40 milhões. Porque colocou a primeira 40 milhões, no segundo ano que foi colocar os próximos 40 milhões, esses 40 milhões já saíram do próprio resultado da SAF, do próprio resultado do exercício. Ou seja, já girou dentro do patrimônio do dono da SAF. Claro. O Cruzeiro foi vendido por 40 milhões. O Bahia, 750 milhões em 15 anos. Ou seja, pagou primeiro 50 e depois o segundo 50 já foi do giro da própria Bahia. Absurdo isso. Malandragem pura. O cara compra e ele fica gerindo o dinheiro, né, do clube. Isso é um absurdo. Então, eu prefiro o modelo de parceria, tá? O modelo de parceria, o atual presidente do Santos, ele já está negociando com a QSI fazem 2 anos. Não conseguiu fechar. Eu não sei dizer por quê, não sei. Também não estou condenando, não sei o motivo que ele não conseguiu fechar. Mas eu tive na Europa no último mês e eu tive contato com o presidente do Braga. Fui visitar o Braga, assisti o jogo com o presidente do Braga e o Braga fechou uma parceria com a QSI agora, recentemente, vendendo 30% do Braga por 50 milhões de euros. E o presidente do Braga perguntou para mim, Marino, você se interessa por esse tipo de parceria ou você só pensa em SAF? E eu falei para ele, presidente, eu me interesso muito mais por esse modelo de parceria do que pela SAF. Porque esse modelo de parceria, a gente tem a injeção de capital que a gente precisa, a gente tem a gestão profissional, por conta que nenhum parceiro vai colocar uma injeção de capital dessa sem ter gestão, e o clube não é vendido. O clube continua sendo do seu verdadeiro dono, que é o torcedor, que é o associado. Você não vende o clube. Aí ele falou, tá bom, então você volta aqui em janeiro, porque a QSI quer um clube no Brasil e esse clube é o Santos. Eu tô te falando isso porque eu negociei com a QSI por algum tempo até a gente fechar e nessas negociações eles falaram isso para mim. Então volte aqui em janeiro que eu coloco você junto com a QSI e o Santos faz a parceria também com a QSI. A QSI colocaria 200 milhões de euros do Santos tranquilamente. Aí, João, nós estamos falando de 1 bilhão de reais. Ah, Marino, como que é essa injeção? Como que coloca esse recurso? Não tem resposta, claro que não tem resposta. Essa resposta só vai ter a hora que o presidente do Santos realmente sentar com a QSI. E uma coisa muito importante que eu sempre deixo claro nas entrevistas quando eu falo é que a QSI quer conversar com o Santos, não é com o Rodrigo Marino, tá? Porque muita gente está falando por aí que eu tô com estelionato eleitoral, que eu tô condicionando a QSI à minha vitória, à minha eleição, e não é nada disso, não. A QSI, ela vai falar com o próximo presidente, eu não tenho dúvida, independente que seja eu ou qualquer outro candidato. Agora, eu fui lá e abri a porta, eu sei o caminho, tudo bem. Se for outro candidato eleito,
a porta está aberta. Quando eu falo da QSI, eu dou nome e sobrenome, né? Eu falo, gente, quem tiver com dúvida, procure o seu Antônio Salvador, presidente do Braga, e pergunte a ele da conversa que ele teve comigo. A porta está aberta. Quem vai abrir a porta é o seu Antônio Salvador. Qual o interesse que o Braga tem de ajudar o Santos? Aí eu falo para todo mundo quer ajudar o Santos. O Santos é a maior história do futebol mundial. O Santos é um time simpático a todos. A Europa adora o Santos. A maneira que eu fui tratado na Europa é um absurdo, só porque eu sou candidato a presidente do Santos. Então, não é que tem interesse direto. Todo mundo quer estar perto do Santos. Eu fiz uma visita no Real Madrid, que eu só entrei no Real Madrid porque eu representava o Santos, sabe? Então, quem tiver dúvida, pode procurar o seu Antônio Salvador lá no Braga, que ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando. A QSI quer conversar com o Santos Futebol Clube em janeiro. Seja eu ou seja qualquer um outro. Se for eu vou lá. Se for outro, eu vou cobrar para que vá lá. A gente precisa agora fazer um intervalinho. O Rodrigo acabou de dar essas respostas. Daqui a pouco a gente volta. No intervalo do YouTube, a gente vai fazer outra perguntinha aqui pro Rodrigo, mas daqui a pouco a gente volta na TV. Intervalo no YouTube. A pergunta que eu vou fazer para você, Marina, é a mesma até que eu fiz pro candidato Ricardo, que é sobre a reunião que vocês tiveram com o presidente Andrés Rueda, né? Que ele chamou todos os candidatos, né, para vocês irem lá. Eu perguntei pro Ricardo qual foi o teor da reunião, né? Para você puxar um pouquinho para o outro lado. Qual foi a sua visão, né, da reunião? Se você acha que foi produtiva e tal? E o que o Rueda mostrou para vocês lá, né? O presidente mostrou... já falei isso, né? Por mais que seja dolorido, não podemos misturar o campo com a atitude. Eu achei uma atitude muito, muito correta do presidente. O Ricardo também falou isso. É muito bom correto. Que pelo menos porque ele consenso, aparentemente. Isso, ele fez uma transição, uma espécie de reunião de transição com todos os candidatos, onde ele fez um overview, né? Onde ele mostrou a situação do clube aos candidatos, porque um daqueles ali vai assumir o clube. Sim. Quer dizer, um daqueles não. Teve um candidato que não foi. Isso, para mim, é um desrespeito ao clube, é um desrespeito ao torcedor. O candidato tem uma oportunidade que nunca se fez no clube. Aliás, o Orlando Rolo fez, mas um presidente nunca teve uma atitude dessa igual o atual presidente teve, e aí um candidato não vai. Ele sabe já tudo do clube, ele sabe como está. É muito estranho, é uma falta de respeito com o clube e com o torcedor. Mas qual foi o teor da reunião? O Rueda mostrou para nós a situação principalmente financeira. Como é que está encaminhado, como ele vai deixar o clube. Para dar um norte de quem vai sentar naquela cadeira. Óbvio que tem a transição junto com ele, quem assume tudo, mas já tem uma ideia. Por exemplo, hoje, e aí ele mostrou para nós o quê? Uma dívida aumentada em relação ao que ele pegou, e é fácil de entender por quê, porque a gente teve perda de receita. Quando a gente disputa para não cair, quando a gente é eliminado dos campeonatos precocemente, você diminui premiação, não entra receita. Né? A despesa continua de Série A, é Sim. o que eu falo. Só que para de entrar a receita. Mas ele mostrou uma dívida organizada. Né? Ele mostrou assim, o próximo presidente eu acho que não vai tomar susto todo dia, não vai ter sempre um oficial de justiça na porta da Vila Belmiro querendo penhorar as contas, querendo sempre trazer um ofício da justiça para você pagar imediato. Então as contas estão organizadas, a dívida está organizada, e tem um segmento para ser pago. O Santos hoje, ele inicia o mês com 4 milhões de devedor para pagar dívida. Tem dívida, vamos dizer que você tivesse carnês, né? Sim. Você tem 4 milhões em carnês para pagar todo mês. Essa é a organização da dívida. Então você pega lá, pode pegar no orçamento, você tem 48 milhões no ano para pagar de dívida. Sim. Mensalmente, não pode falhar não, então é recorrente. Vamos voltar. Mais a folha de pagamento. Rodrigo, o Rodrigo estava explicando aqui no intervalo, né, para falar para o pessoal que estava na TV, no YouTube e na Twitch, ele ficou aqui explicando sobre aquela reunião com o presidente Andrés Rueda. Depois, se você viu na TV, vê lá no YouTube que tem toda essa explicação. João, o nosso tempo está acabando. Faz a sua última pergunta para o Marino, por favor. Depois eu encerro aqui também, fazendo a minha última. Deixar bem claro para os nossos espectadores, né, que não há nenhuma pretensão da nossa parte de esgotar o assunto com os candidatos. É um programa de 1 hora, a gente queria falar do jogo do Santos e tal.
Gostaria de ficar a tarde toda aqui conversando com o Rodrigo Marino e fazer isso com todos os candidatos para a gente esmiuçar base, futebol feminino, negociações, para onde vai o dinheiro, como é que é feita a aplicação dos jogadores vendidos e tal. Sobre a Nova Vila, o Robson escreve o seguinte aqui: João, a Nova Vila não é uma escolha, é uma necessidade. Eu não concordo. Não tem como o Santos não se atualizar. Olha o que fez o Real Madrid com o histórico Santiago Bernabéu. Respeito, mas não consigo compreender quem é contra a modernização. Rodrigo Marino, eu tenho a impressão que todos os candidatos são favoráveis à construção, à transformação da Vila Belmiro. Eu tenho medo que seja um elefante branco, que não tenha lotação total, que tenha uma despesa mensal, que não tenha evento, porque a capital, São Paulo, tem um acesso muito mais fácil a grandes arenas para a realização de eventos. Não sei por que alguém levaria uma possibilidade de chuva, de neblina, por 2 estradas que tem que descer a serra, um evento para Santos. Poderia acontecer, eventualmente, eventos menores. Não vejo assim como poderia gerar receita, além do impacto ambiental ali no bairro residencial. Tenho todas essas preocupações e o fato de que o Pacaembu está sendo ressuscitado e seria novamente a casa do Santos que tem que jogar em São Paulo, porque a torcida do Santos aqui em São Paulo é compatível com a população de Santos. Então, e outra, parcerias com o Morumbi, enfim, o que você me diz? João, eu tenho todas essas preocupações que você tem também, e o que me deixa mais calmo. E eu concordo que o Santos, eu costumo dizer, tá na minha campanha isso, né? Eu uso a seguinte frase: a arena, o Santos precisa e o torcedor merece. O Santos precisa porque precisa se nivelar aos grandes da capital que já tem a arena, tem o seu estádio, no caso do São Paulo. O Santos precisa ter também. Sempre foi grande, sempre foi o Santos jogando. Ok, mas precisa ter, João. Precisa evoluir. E eu teria essa mesma preocupação que você tem, e eu te entendo, concordo, se fosse o Santos construir essa arena e o Santos administrar essa arena. Que não vai ser. Vai ser a W Torre construindo e a W Torre administrando. Pelo projeto que existe, a W Torre constrói na parceria com o Santos, da captação de recursos, mas é a W Torre que administra a arena. A despesa mensal de manutenção da arena é toda da W Torre. Assim funciona lá no Palmeiras, lá no Allianz. A despesa é da W Torre, não é do clube. Então, e também quem promove o evento é a W Torre. Então, se o Santos tivesse que promover o evento, eu tenho certeza que seria um fracasso. O Santos não consegue promover um time de futebol, que a gente está aí há 111 anos fazendo um time de futebol, então o Santos também não promoveria um evento. O Santos também, com certeza, teria dificuldade da manutenção da arena, mas é a W Torre que tem expertise disso. Eles já mostraram que tem expertise com o Allianz. Então, eles fariam uma ponte, seria uma possibilidade de turnê. O show que eles iriam fazer em São Paulo, eles fariam em Santos e depois levariam para São Paulo. E a gente sempre vê os shows no Allianz precisando de data extra, precisando de nova data, porque não esgota o interesse. Então, pode ter certeza que a W Torre tem esse estudo de mercado, onde ela vai conseguir mandar os espetáculos da Arena Multiuso na Baixada, depois faz em São Paulo e também vai administrar o estádio. Então, eu penso que a arena é importante, sim. O fato dessa arena ser em Santos é uma decisão da W Torre, é uma decisão estratégica deles. E o fato de mandar jogo em São Paulo, eu concordo com você, João. Eu sou administrador faz conta. A cidade de Santos tem 480 mil habitantes. A cidade de São Paulo tem mais de 500 mil santistas. Então não faz sentido o Santos não estar na capital. Não faz sentido o Santos não jogar na capital. E olha que eu moro a 1,5 km da Vila Belmiro e tenho cadeira cativa. Mas eu estou falando que todo esse conforto e essa tranquilidade que eu tenho, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no Santos. Então o Santos precisa, sim, mandar jogos na capital. E não é só mandar jogo não, tá, João? É promover um evento esportivo, é ter um match day na frente do Pacaembu para receber o torcedor, para receber o associado, tornar o jogo do Santos um evento esportivo.